Meu coração mudou quando comecei a agradecer a Deus, mesmo quando tudo parecia difícil. Era uma manhã cinzenta, o céu carregado de nuvens pesadas, como se o mundo estivesse em um luto silencioso. O vento sussurrava entre as árvores, um murmúrio que parecia carregar algo. Uma mensagem, talvez? Cada sopro trazia um arrepio, como se a própria natureza estivesse chamando. Olhei ao meu redor e vi sombras dançando nas paredes, sombras que até pareciam formar rostos conhecidos. Era estranho, mas naquele momento eu percebi. Ali estava um convite de Deus. Ele estava mais perto do que eu pensava. A dúvida acerca da bondade do Criador queimava em meu coração. Mas ao recordar a história de Jó, vi que sua gratidão, mesmo nas piores horas, poderia guiar meus passos incertos. Senti uma luz suave, como uma centelha acesa dentro de mim, iluminando as trevas ao redor. As lágrimas que antes escorriam em desespero começaram a se transformar em sementes de esperança. Conectei-me com Filipenses 4, versos 6 a 7, e a promessa que trazia: a paz que vai além do entendimento humano. Meu coração, que antes era um templo de lamentos, agora despertava para a alegria. A gratidão não era apenas um gesto, mas uma escolha poderosa. Comecei a perceber Deus não só como um libertador, mas como um companheiro em todas as minhas batalhas. Em tudo, dai graças. Me lembrei de 1 Tessalonicenses 5,18. Me perguntei, como isso poderia mudar meu olhar sobre as dificuldades? Que novas formas Deus encontraria para se revelar em minha vida? Esperei ansioso, como quem aguarda um presente especial, a aproximação de Deus em cada momento. Irmão de fé, antes de continuarmos com essa história de fé, que pode ser exatamente a resposta que Deus preparou para você hoje, preciso te fazer um alerta muito importante. Muitos irmãos da nossa comunidade cristã notaram que o YouTube tirou a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá uma olhadinha agora no botão vermelho aqui embaixo e garante que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma palavra que pode ser usada por Deus para restaurar, fortalecer e até operar milagres na sua vida. E já que está aqui, deixa aquele like cheio de fé, porque ele ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas sedentas por esperança e direção espiritual. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se puder, compartilha conosco o que Deus já fez na sua vida. Essa comunidade ama testemunhos vivos do agir de Deus. Sua presença aqui não é coincidência, é propósito. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com alguém da sua família ou algum amigo que precisa ouvir uma palavra do céu hoje. E aí, amigo de fé? No capítulo anterior, mergulhamos na beleza da gratidão, mesmo em meio à tempestade. Você se lembrou de como Deus estava presente até nas nuvens mais pesadas, não foi? Em tudo dai graças. Agora, respire fundo e repita comigo. Em tudo dai graças. Deixe esse versículo ecoar em seu coração. Essa passagem é escrita por Paulo, uma carta direcionada à igreja em Tessalônica, e emerge
em um contexto de batalha e perseguições. Paulo sabia bem o que era sofrer, mas, mesmo assim, nos encorajava a encontrar motivos para agradecer. Essa mensagem ressoa direto no seu dilema atual, não acha? Até agora, nossa jornada tem sido marcada por desafios. O protagonista, que antes se via perdido em desespero, começou a descobrir a luz da gratidão e a esperança renovada. Mas estava prestes a enfrentar um teste de fé ainda maior. E então aconteceu. Em um dia que parecia comum, uma tempestade de sentimentos irrompeu. Ao visitar um amigo em um retiro espiritual, um murmúrio tomou conta do espaço. Um grupo se reuniu em um círculo, os rostos pálidos, sussurros desesperados cortando a atmosfera. Ele está aqui, você não percebeu? O que aconteceu com ele? Alguém gritou, e o ar pesou como chumbo. O protagonista sentiu o estômago revirar. Um nó apertou sua garganta. O que estava acontecendo? Assim que se aproximou, a verdade explodiu como um raio. Um dos amigos tinha um profundo segredo escondido, algo que ele sempre soube, mas nunca teve coragem de confessar. Era algo sombrio, um pecado que corroía sua alma e agora estava exposto. A luz vacilante das velas lançava sombras do seu rosto angustiado, enquanto a plateia parecia presa num silêncio ensurdecedor, olhos arregalados, corações pulsando brutalmente. Eu traí nossa amizade, ele sussurrou, as palavras se arrastando como se fossem pedras. As mãos trêmulas do amigo transmitiam o peso de suas escolhas. Meus irmãos, eu não posso suportar mais. O ar cheirava a incenso queimado, a fragrância era ofuscada pelo odor da angústia que pairava como nuvem negra. O estalo da revelação reverberou, e mesmo aqueles que eram os mais próximos começaram a se afastar, murmurando, insatisfeitos. A tensão era palpável. Cada segundo se arrastava como se o tempo tivesse parado. A visão daquele amigo quebrado rasgou a frágil confiança que o protagonista tinha construído. A dor estava à vista, mas, por outro lado, algo mais florescia. A oportunidade de perdão e reparação pairava no ar. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? Em quem você confia quando as verdades não correspondem às expectativas? Pense um pouco sobre isso. Lembro de uma amiga que enfrentou um momento semelhante. Ela descobriu que uma pessoa que confiava havia mentido sobre um assunto sério. No meio do desespero, ela encontrou paz em Deus e a coragem de perdoar. Sua entrega ajudou não apenas sua alma, mas transformou a relação que parecia perdida. Ore comigo. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Mas, e se esse evento não for apenas um teste? Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá neste vale escuro. Olá, amigo de fé. Estamos juntos novamente, continuando nossa jornada de gratidão e renovação. No último capítulo, falamos sobre como a fé
pode brotar mesmo nas tempestades mais sombrias de nossa vida. Você se lembra como o coração do protagonista começou a mudar ao perceber a presença de Deus nas dificuldades? Essa sensação de esperança estava apenas começando a florescer. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Agora, vamos repetir essa verdade e gravar em nossos corações. Esta passagem é de Salmos 46, escrita por um dos salmistas em um tempo em que o povo enfrentava ameaças e angústias. É um lembrete poderoso de que mesmo quando a vida parece desmoronar, Ele está ao nosso lado, pronto para nos guiar e proteger. Até aqui, nosso protagonista passou por uma transformação interna. De alguém perdido e desesperançado, ele começou a enxergar a luz da gratidão e a encontrar consolo na presença de Deus. Mas agora, algo diferente estava prestes a acontecer. Um teste de fé que poderia mudar tudo. E então aconteceu. Enquanto a reunião no retiro espiritual seguia seu fluxo, um murmúrio cortou o ar como um punhal. Alguém se levantou, olhos arregalados, e o clima de expectativa ganhou força. "Eu preciso dizer a verdade", exclamou um dos amigos, com a voz tremendo. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, como se o tempo tivesse parado. O amigo continuou: "Eu traí vocês, eu não sou digno de estar aqui." Cada palavra era como uma flecha, cravando-se nos corações presentes. O ar cheirava a incenso queimado, e a luz vacilante das velas tragicamente projetava sombras dançantes em rostos que agora exibia choque e desespero. A atmosfera estava carregada, uma tempestade emocional se formando. O protagonista sentiu seu estômago revirar, como se um nó invisível apertasse sua garganta, quase o sufocando. Os murmúrios começaram a ecoar na sala. "Não pode ser verdade." "Lá? Como assim?" A plateia estava presa, com expressões de desilusão e dor. O peso da traição ecoando em cada coração. Ele nunca imaginou que uma revelação tão dolorosa poderia ocorrer ali, diante de seus olhos. Com força, ele se levantou. A vontade de correr se misturava com a necessidade de entender. Olhos fixos no amigo quebrado, ele mal sabia o que estava prestes a sentir. O vazio dentro dele parecia aumentar, como um abismo sem fundo. Mas, ao mesmo tempo, algo começou a borbulhar. Uma urgência de entender que ali, Deus também estava presente, mesmo naquele vale profundo. Você já sentiu seu mundo literalmente desmoronar? Confiou em alguém que não correspondeu às suas expectativas? Questões como essas podem surgir, e é normal se sentir perdido diante de traições e desilusões. Certa vez, conheci uma mulher que, após descobrir a infidelidade do marido, se viu em um lugar escuro. Mas em meio à dor, ela encontrou força em Deus, decidiu perdoar e assim transformou sua vida e seu relacionamento. O perdão se tornou um farol em sua escuridão, e essa experiência a moldou de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém.
Como Deus revelará sua fidelidade agora? Ontem à noite foi só o começo de algo muito maior. Prepare seu coração para a próxima revelação, quando a luz pode brilhar ainda mais forte, até nas sombras mais profundas. Olá, amigo de fé. Estamos juntos mais uma vez, continuando nossa jornada de gratidão e renovação. No último capítulo, falamos sobre o impacto de uma revelação dolorosa que abalou a confiança do protagonista, um momento que rasgou a atmosfera sagrada daquele retiro espiritual. A tensão estava palpável, mas ele ainda buscava perceber a luz de Deus em meio à escuridão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos repetir isso juntos? Grave essas palavras em seu coração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esta passagem é de Salmos 46, escrita por um dos salmistas em tempos de grande adversidade e insegurança. É um lembrete constante de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus está sempre presente, pronto para nos proteger e guiar. Até agora, nosso protagonista viveu momentos de transformação. De alguém marcado pelo desespero, ele começou a enxergar a força da gratidão e a presença de Deus nas dificuldades. Mas algo muito mais profundo estava prestes a acontecer. E, de repente, como se o ar estivesse prestes a explodir, a tensão se intensificou. Enquanto os murmúrios sobre a traição do amigo ainda pairavam no ar, um novo grito cortou a sala, agudo e desesperado. Espere! Há mais! Não é só isso! O coração do protagonista disparou. Um nó na sua garganta apertou, como se estivesse sendo estrangulado. Os olhos de todos estavam fixos em uma nova figura, um outro amigo, com o rosto pálido, tremendo, quase se contorcendo de agonia. Eu não posso guardar isso mais. A traição não é só dele. Eu também falhei. Os sussurros se transformaram em gritos abafados. A tensão era uma tempestade prestes a erradicar qualquer vestígio de segurança que restava. As mãos do protagonista tremiam, o peito apertado como se uma pressão invisível o estivesse sufocando. Como assim? Alguém murmura do fundo. A voz erradia e ecoa como um lamento. O ar cheirava a incenso queimado e o brilho das velas oscilava, lançando sombras que dançavam agônicas nas paredes. O medo se espalhou rapidamente, compartilhado nos rostos perplexos ao redor. Era como se o céu tivesse escurecido de repente. Os olhares inquietos refletiam a confusão e a dor coletiva, uma sensação de traição não apenas entre os amigos, mas na própria essência da esperança que eles nutriram, permanentemente abalada. Enquanto o protagonista lutava para processar a realidade que se desdobrava diante dele, sentimentos de traição e desamparo colidiram em seu coração. O que está acontecendo? Pensou, tentando enxergar entre as sombras. Ele já não sabia em quem confiar, nem como seguir em frente. O peso das revelações abalava não só seus relacionamentos, mas sua própria fé. Você já se viu em uma situação parecida? Onde aquela pessoa em quem você confiava revelou uma verdade angustiante, mudando sua percepção de tudo. Em quem você confia quando as verdades parecem distorcidas? Certa vez, conheci alguém que passou por um momento assim. Ela descobriu que um amigo próximo atraíra sua confiança. No início, a dor era insuportável.
Mas, ao buscar força em Deus, ela encontrou a coragem para perdoar e recomeçar. Essa entrega não só a curou, mas restaurou a amizade de uma forma que ela nunca imaginou. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá nesse vale escuro. O que poderia acontecer a seguir? A espera pela resposta só traz mais perguntas. Olá, amigo de fé. Que bom estarmos juntos novamente nessa jornada. No último capítulo, testemunhamos a dolorosa revelação que abalou a confiança do protagonista e como ele lutava para encontrar a luz de Deus em meio à escuridão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos repetir isso juntos? Gravemos esse versículo em nossos corações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Essa poderosa passagem é de Salmos 46, escrita por um dos salmistas, lembrando ao povo de Deus que mesmo diante das tribulações, Ele é o nosso apoio seguro. Este versículo fala diretamente ao dilema que nosso protagonista enfrenta agora, onde desilusão e dor parecem ter tomado conta do cenário. Até aqui, nosso amigo passou por uma transformação profunda. Ele começou perdido, mas encontrou a luz da gratidão e da presença de Deus. Agora, porém, a situação estava prestes a se intensificar de um jeito surpreendente. E então aconteceu. O clima no retiro se tornou insuportável. Enquanto ainda processavam as palavras cortantes da traição do amigo, uma nova voz cortou o ar pesado. Todos se viraram, olhos arregalados, e um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Era uma amiga de longa data, seu rosto marcado pela agonia. Eu sou parte disso. Eu também falhei. Fui eu quem espalhou os rumores que feriram. Cada palavra, cada sussurro que taquei, eu matei a confiança de vocês. O eco das suas palavras parecia reverberar nas paredes, soando como uma condenação. O ar estava impregnado de incenso queimado, enquanto a luz vacilante das velas lançava sombras malignas em rostos aterrados. O protagonista sentiu o chão se abrir sob seus pés. Um nó apertou sua garganta, como se uma mão invisível lhe impusesse silêncio. O coração batia descompassado, inundado por raiva e dor. Como assim a própria amiga havia alimentado o caos? Havia tanto desespero naquela sala que ele podia sentir a tensão pulsando no ar. Os murmúrios começaram a crescer. Isso não pode ser verdade. Como pôde você fazer isso? A plateia parecia dividida entre aqueles que buscavam entender e os que estavam prontos para abandonar tudo. Ele olhava em volta, buscando apoio, mas o que encontrou foram rostos de desespero e choque. O céu no exterior agora estava nublado, como se a própria criação estivesse clamando por justiça. Esse era o momento em que tudo poderia mudar. Você já sentiu seu mundo desabar de maneira tão inesperada? Em quem você confia quando aquilo que achava ser verdade se transforma em uma maré de traição? Os sentimentos do protagonista ecoam com questões que muitos de nós já enfrentamos. Lembro de uma jovem que, após descobrir que sua melhor amiga havia falado mal dela, passou por um caminho de dor intensa.
Inicialmente, aquecida pela ira, ela finalmente encontrou paz em Deus e decidiu não guardar rancor. Essa escolha não apenas a libertou, mas também restaurou seu relacionamento com a amiga, de formas que ela nunca imaginou. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? O que se desdobrará a partir desse vale escuro? A espera pela resposta traz mais perguntas, e tudo pode mudar a qualquer momento. Irmão de Deus, antes de continuarmos com essa mensagem, que pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração hoje, deixa eu te fazer um alerta muito sério. Muitos irmãos da fé aqui do canal perceberam que o YouTube removeu a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá só uma conferida aí embaixo e garante que o botão vermelho está desativado. Assim, você continua recebendo cada palavra, cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E conta-nos tua história. De como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Olá, amigo de fé. Estamos juntos novamente nesta jornada de transformação e esperança. No último capítulo, presenciamos a revelação devastadora de uma traição, que deixou a atmosfera carregada e o coração do protagonista apertado em meio ao caos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos repetir isso juntos? Grave essas palavras em seu coração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse versículo poderoso, extraído de Salmos 46, foi escrito por um dos salmistas em momentos de angústia e insegurança, quando o povo enfrentava grandes tribulações. Essa mensagem fala diretamente ao dilema atual do protagonista, que agora se vê cercado por desilusões e traições. Até agora, nosso amigo passou por uma profunda transformação. Ele começou perdido e devastado, mas encontrou um vislumbre de esperança na gratidão e na presença de Deus. Agora, porém, a situação estava prestes a se intensificar de forma inesperada. E então, a tensão era palpável. Enquanto todos ainda processavam as palavras cortantes da amiga que se revelou traidora, o silêncio foi quebrado por um grito agudo que cortou o ar. Espere, há mais. Vocês não sabem de tudo. O protagonista sentiu o coração disparar, como se um punho invisível o segurasse o peito. O ar estava tomado por um cheiro de incenso queimado, e a luz vacilante das velas desenhava sombras inquietantes nas paredes. Quem falava era Bento, outro amigo do grupo, os olhos arregalados, pálido como uma folha. Eu não consigo mais esconder. Eu também falhei. Fui eu quem espalhou os rumores. Minhas palavras foram veneno que corroeu suas amizades. O impacto foi como um trovão. Ele mal pôde respirar. Os murmúrios ao redor eram indistintos e confusos, todos congelados em choque. O peso das revelações
explodiu naquela sala, e ele percebeu que cada palavra de Bento atingia cada coração presente como um golpe. A plateia estava em silêncio, seus rostos refletindo a agonia coletiva da traição. O desespero se espalhava como um incêndio. O peito do protagonista parecia colapsar sob o peso das verdades que se revelavam. Como assim? Ele pensou. Como se tudo que construíra estivesse prestes a desmoronar. As mãos trêmulas de seus amigos indicavam o tormento interno que cada um deles enfrentava. Você já sentiu seu mundo desabar de repente? Em quem você se apoia quando tudo o que acreditava parece estar desmoronando? Perguntas assim podem ser aterrorizantes, e muitas vezes encontramos dificuldades para sabermos em quem confiar quando tudo ao nosso redor se torna turvo e confuso. Passei por uma experiência semelhante. Conheci alguém que também lidou com a traição de um amigo próximo. No início, parecia que tudo estava perdido, mas após muita oração e reflexão, ela decidiu confiar em Deus e buscar a reconciliação. O processo não foi fácil, mas essa escolha restaurou não apenas sua paz, mas também a amizade que parecia irrecuperável. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá nesse vale escuro. Cada pergunta deixada no ar nos leva a uma nova descoberta. Estamos apenas começando a entender o propósito que Deus tem para nós. Olá, amigo de fé. Que bom estarmos juntos novamente nessa jornada de transformação e esperança. No último capítulo, nós testemunhamos a devastadora revelação de uma traição que deixou a atmosfera carregada e o coração do protagonista apertado em meio ao caos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Repita isso comigo, mentalmente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Grava esta verdade no seu coração. Essa passagem poderosa é extraída de Salmos 46. Escrita por um dos salmistas em tempos de grande adversidade. O povo enfrentava angústias e inseguranças, e essa mensagem nos lembra que, mesmo nas horas mais difíceis, podemos nos refugiar na presença de Deus. Até aqui, nosso amigo passou por uma jornada intensa. Ele começou perdido e devastado, mas ao longo da caminhada encontrou um vislumbre de esperança, na gratidão e na presença divina. Agora, porém, a situação estava prestes a se intensificar de maneira surpreendente. E então, como se o mundo girasse ao seu redor, a tensão na sala se tornou insuportável. Enquanto os murmúrios da traição ainda reverberavam, uma nova voz cortou o ar, fria e cheia de pânico. Esperem, há algo que vocês não sabem. O protagonista sentiu seu coração acelerar como um tambor ensandecido. O ar estava impregnado com o cheiro do incenso queimado, e a luz vacilante das velas desenhava sombras inquietantes nas paredes. O que mais pode acontecer? Ele pensou, com nó na garganta. Então uma jovem amiga, os olhos marejados, levantou-se e com a voz trêmula gritou: Eu sou a responsável por isso. Fui eu quem plantou as sementes da discórdia entre vocês. O silêncio foi ensurdecedor. Cada palavra parecia um golpe, rasgando o que restava da confiança do grupo. As mãos do protagonista tremiam.
pressionando contra o peito, como se um abraço sufocante o envolvesse. As reações foram imediatas. Murmúrios inundaram a sala. Não é possível! Por que você fez isso? Como pôde trair a nossa amizade? A pressão se acumulava, cada rosto refletindo a dor crescente da traição, os corações pulsando em sincronia com o desespero. Naquele momento, o céu fora lá fora, escureceu como se também estivesse em luto. Você já se sentiu assim, em meio a sombras e traições, sem compreender o tamanho do impacto? Em quem você se apoia quando a confiança é quebrada? Esses momentos nos levam a questionar tudo ao nosso redor. Certa vez, conheci alguém que passou por uma experiência semelhante. Ela descobriu que uma amiga de longa data havia falado mal de sua vida para outros. No começo, aquilo a deixou devastada, mas buscando refúgio em Deus, ela encontrou força para perdoar e restaurar o relacionamento. Esse perdão não só a libertou, mas transformou a amizade de uma forma que ela nem sonhava ser possível. Vamos orar juntos. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? O que mais poderá surgir desse vale escuro e confuso? Amanhã, veremos se a palavra se cumprirá em meio a essas nuvens ameaçadoras. Olá, amigo de fé. Estamos juntos novamente nesta jornada intensa e cheia de emoções. No último capítulo, vimos nosso protagonista enfrentando uma série de traições que deixaram seu coração pesado e sua fé abalada. A atmosfera estava carregada de dor e confusão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Repita isso comigo agora. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Grava essa verdade no seu coração. Essa passagem poderosa é extraída de Salmos 46, escrita por um dos salmistas em meio a tempos de conflito e incerteza. Lembrava ao povo que mesmo nas horas mais difíceis, Deus é o nosso apoio e abrigo. Até aqui, nosso amigo passou de um estado de desespero e desconfiança para uma busca intensa pela luz de Deus em meio à escuridão. Ele estava prestes a aprender uma lição profunda sobre a fé e o perdão. E então aconteceu. Enquanto a revelação da traição ainda ecoava na sala, um silêncio denso pairou sobre todos. De repente, como um trovão repentino, um grito cortou o ar. Esperem, vocês não sabem o que realmente aconteceu. A voz era de Ana, uma amiga que se mantinha à parte, tremendo, suas mãos palpitavam. O ar estava impregnado de um cheiro de incenso queimado. O mesmo que havia envolvido a sala durante todo o retiro. A luz vacilante das velas projetava sombras dançantes nos rostos, que agora expressavam choque e confusão. O coração do protagonista disparou, como se alguém tivesse apertado um botão de pânico dentro dele. O que mais pode acontecer? Ele pensou, enquanto todos os olhares se voltavam para Ana, que estava quase desfalecendo sob a pressão. Eu sei que todos vocês pensam que o problema é só entre os amigos, mas a verdade é que eu também me envolvi. Fui eu quem plantou as mentiras que provocaram essa confusão.
Um murmúrio chocante se espalhou pela sala. Não pode ser verdade, alguém exclamou, e o peso das revelações pesava como chumbo. As mãos do protagonista estavam trêmulas, enquanto ele tentava processar tudo. A traição não era apenas dos amigos, mas uma rede de segredos que envolvia a todos ali. Os murmúrios cresceram. Como assim? Como você pôde fazer isso? O pânico tomava conta, e o silêncio da plateia se transformou em sussurros de incredulidade. Os rostos estavam rigidamente paralisados, olhos arregalados, cada pessoa lutando para entender como a confiança havia se desfeito tão rapidamente. O céu escureceu lá fora e os relâmpagos começaram a riscar o horizonte, como se a própria natureza lamentasse a traição. Você já se sentiu perdido quando aqueles em quem você confiava se revelam de um jeito inesperado? Em quem você se apoia quando toda a base de suas crenças é abalada? Perguntas como essas podem ser devastadoras e nos levam a um abismo de insegurança. Conheci uma mulher que passou por algo semelhante. Depois de descobrir que uma amiga íntima havia mentido sobre ela para outros, ela se viu em uma tempestade de sentimentos. Mas em meio à dor, ela se voltou a Deus e encontrou força para perdoar. O perdão se tornou sua libertação, e aquela amizade, algo que ela pensou estar perdido, foi restaurada de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? O que mais acontecerá nesse vale escuro e confuso? Amanhã, veremos se a palavra se cumprirá no meio dessa tempestade. Olá, amigo de fé. Que bom estarmos juntos novamente. No último capítulo, a tensão estava alta, quando as traições de amigos abalaram o coração do protagonista. Ele se via perdido em meio às sombras da dor e da desilusão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos repetir isso juntos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse versículo, extraído de Salmos 46, foi escrito por um dos salmistas em tempos de angústia, quando o povo enfrentava desafios imensos. E é justamente nessa passagem que encontramos uma luz para o dilema do protagonista, que se sente cercado por traições e desconfianças. Até aqui, nosso amigo vivenciou uma transformação intensa. Ele havia feito uma jornada de desespero para a esperança, mas agora se via no olho do furacão, onde a fé e a dor se entrelaçavam de maneira profunda e confusa. E então o clima se transformou. Enquanto Ana confessava sua participação nas mentiras, um som estrondoso cortou o ar como um trovão. Um amigo que estava calado até aquele momento, Marcos, se levantou, olhos arregalados e pálidos como um fantasma. Esperem, vocês não sabem de tudo. Ele gritou, a voz tremendo. O aperto no peito do protagonista parecia apertar como um punho invisível. O ar cheirava a incenso queimado, mas a tensão estava tão densa que quase dava para cortar com a faca. A luz vacilante das velas projetava sombras que dançavam como demônios na parede, refletindo o tumulto interno de cada um. Os sussurros se intensificaram. O que mais pode sair disso? É tudo uma mentira. Fixados no amigo, o grupo parecia dividido entre o choque e a dúvida.
cada respiração preenchida com pânico. Marcos, com as mãos tremendo, berrou. Fui eu quem injetou a dúvida nas suas mentes. Eu sussurrei sobre você. Cada mentira, cada insinuação, isso começou tudo. A sala inteira congelou. O silêncio era tão pesado que parecia que o ar estava prestes a explodir. Os rostos em volta estavam rígidos, expressões congeladas de incredulidade. O céu lá fora estava escuro, como se o mundo estivesse lamentando, e relâmpagos riscavam em um céu que parecia refletir a tempestade dentro daquela sala. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? Em quem você confia quando o solo se desfaz sob seus pés? Essas perguntas podem levá-lo a uma jornada de autodescoberta dolorosa, mas necessária. Certa vez, conheci alguém que, ao descobrir que um amigo próximo estava lhe traindo, encontrou força em Deus e se lembrou de que, mesmo em meio a traições, Ele pode fazer brotar renovação. Essa experiência transformou não apenas sua vida, mas também a relação que ela tinha com aqueles que a rodeavam. Vamos orar juntos. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã, veremos se a palavra se cumprirá nesse vale escuro, onde cada sombra é uma oportunidade de luz e renovação. Olá, amigo de fé. Estamos juntos mais uma vez, e o clima que paira no ar é intenso. No último capítulo, testemunhamos a explosão de emoções quando as traições vieram à tona, abalando o coração do protagonista e de todos ao redor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos repetir isso juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Grave essa verdade em seu coração. Essa poderosa verdade é extraída de Salmos 46, escrito pelo salmista em tempos de angústia, em que o povo enfrentava adversidades terríveis e buscava segurança. E essa passagem fala diretamente ao dilema do nosso protagonista, que agora, rodeado por traições, se pergunta onde encontrar abrigo. Até aqui, ele passou por um turbilhão de emoções. De alguém consumido pela dor e desconfiança, a sua jornada tem sido marcada por uma busca pela luz de Deus em meio ao caos. Mas as sombras parecem crescer, e agora ele está prestes a enfrentar a maior tempestade de sua vida. E então, o ambiente no retiro estava tão carregado que o ar parecia vibrar com a tensão. Enquanto Ana confessava sua participação nas mentiras, um silêncio mortal envolveu todos os presentes. De repente, outro amigo, Marcos, com os olhos arregalados e pálido como uma folha, se levantou e gritou: "Esperem, vocês não sabem de tudo." O protagonista sentiu um nó na garganta. O coração martelava de forma frenética. O ar cheirava a incenso queimado e a luz vacilante das velas lançava sombras dançantes nas paredes, à medida que a sala mergulhava em confusão. "Como assim? O que mais pode acontecer?" sussurrou alguém no fundo, enquanto um murmúrio crescente se espalhava. O corpo do protagonista tremia. O aperto no peito parecia um punho invisível apertando seus pulmões.
O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Fui eu quem espalhou os rumores que provocaram tudo isso. Marcos continuou, sua voz embargada pela culpa. Silêncio absoluto. Todos os rostos se viraram em choque, as expressões paralisadas numa mistura de angústia e incredulidade. As palavras que eu disse, eu matei a confiança de vocês. Cada sílaba que saía de seus lábios parecia cortar no ar como uma lâmina afiada, e a sensação de traição pairava como uma nuvem negra. Enquanto ele falava, o céu lá fora se tornava mais escuro, refletindo a tempestade emocional dentro daquela sala. O protagonista olhava para aqueles que considerava amigos, seu coração pulsando com uma dor corrosiva. O que aconteceu com a nossa amizade? Ele pensou, mal sabendo que cada palavra revelada era um passo em direção à cura. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo? Em quem você confia quando tudo ao seu redor se transforma em um labirinto de desilusão? Essas perguntas certamente podem arrebanhar um turbilhão de emoções. Certa vez, conheci alguém que estava em uma situação semelhante. Depois de descobrir que uma pessoa em quem confiava havia disseminado boatos dolorosos, ela ficou devastada. Mas, ao buscar consolo em Deus e decidir por um caminho de perdão, encontrou a força que transformou a dor em uma oportunidade de renovação e restauração. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará a sua fidelidade agora? Amanhã, veremos se a palavra se cumprirá neste vale escuro e se preparará para um milagre em meio a essa tempestade.